Sabe quando acontece um acidente grave no trânsito? A primeira coisa que a gente pensa é quem foi o culpado. Foi o motorista? O pedestre? Mas e se essa for a pergunta errada? Nessa análise, a gente vai desafiar essa ideia e investigar se o verdadeiro culpado não é a pessoa, mas o próprio lugar onde o acidente aconteceu. Pois é, essa é a história que a gente sempre ouviu, né? A ideia de que se todo mundo dirigisse com perfeição, ninguém morreria. O foco sempre foi no erro humano, como se ele fosse a única e principal causa de tudo. E é aqui que a conversa fica interessante. Vamos explorar uma ideia que parece ir contra o senso comum. A de que o ambiente onde a gente dirige, caminha ou pedala não é só um cenário passivo. Na verdade, ele nos influencia, nos leva a cometer erros e, o mais grave, ele determina se esses erros vão ter consequências fatais ou não. Então, vamos começar por aí. Por que colocar a culpa toda no motorista é, na verdade, um jeito meio limitado de enxergar o problema? A realidade é que nenhuma decisão no trânsito acontece assim num vácuo, sabe? As pessoas agem e reagem com base no que está ao redor delas, nos estímulos visuais, no desenho da via. A rua não é um palco neutro, ela é um personagem ativo nessa história. E essa mensagem é muito poderosa. Pensa numa avenida bem larga, retinha, sem nenhuma árvore ou poste por perto. Ela praticamente grita para o motorista: "Pode acelerar, aqui seguro." E isso acontece mesmo que uma placa de limite de velocidade diga o contrário. O desenho da rua acaba falando mais alto. Ok, então se a culpa não é só do indivíduo, qual é a alternativa? Bom, a resposta está em um paradigma totalmente novo, uma outra forma de pensar a segurança viária. Essa ideia tem nome: abordagem do sistema seguro. E olha, isso não é uma opinião qualquer, é um consenso técnico global. A premissa é simples, mas ela muda tudo. Já que a gente sabe que seres humanos vão cometer erros, o sistema de trânsito precisa ser forte o suficiente para aguentar esses erros sem que ninguém morra por causa deles. Esses 4 princípios são a base de tudo. O sistema tem que ser projetado para a gente, do jeito que a gente é, distraído, imperfeito e não para um robô que nunca erra. Ele tem que respeitar nossa fragilidade física e garantir que, se uma camada de proteção falhar, como a atenção de um motorista, outras camadas, tipo o desenho da rua, estejam lá para salvar uma vida. E o contraste aqui é gritante. A gente sai de uma lógica que busca a perfeição e que pune quem erra, para uma que aceita que o erro vai acontecer e que projeta um ambiente que nos perdoa. A responsabilidade, então, muda de quem usa a rua para quem projeta a rua. Certo. Mas como é que isso funciona na prática? Como é que uma rua pode, de fato, fazer uma escolha? A resposta está aqui. Uma rua nunca é neutra. Essa frase é curta, mas é poderosa. Cada detalhe que a gente vê, a largura da faixa de rolamento, a existência ou não de uma calçada, a altura do meio-fio, tudo isso foi uma decisão de projeto. E essa decisão de projeto é, no fundo, uma escolha sobre quem proteger. Quando se projeta uma via com muito espaço para os carros e pouco ou nenhum espaço seguro para pedestres e ciclistas, está se fazendo uma escolha clara sobre quais vidas são prioridade e quais são deixadas em risco. É só a gente olhar ao redor e perguntar: onde é que essa rua aqui está colocando as prioridades dela? Na fluidez dos carros ou na segurança das pessoas? Porque por muito tempo o foco foi quase que exclusivamente nos carros. E o resultado é o que a gente vê em muitas cidades: um ambiente que é hostil para qualquer um que esteja fora de um veículo. E aqui está o ponto crucial. Quando não tem um lugar seguro para caminhar ou para pedalar, o risco não surge do nada, ele é uma consequência direta do projeto. O perigo foi, literalmente, construído naquela rua. Ok, se a gente sabe que os erros vão acontecer, como é que se projeta um sistema que já espera por eles e, mais importante, que nos protege das consequências? A resposta começa com uma palavra: velocidade. É a velocidade que transforma um pequeno erro numa tragédia. E aqui não tem achismo, gente, é física pura. A energia de um impacto não cresce na mesma proporção da velocidade, ela cresce de forma exponencial. Olha só este número, é impressionante. A chance de um pedestre morrer se for atingido por um carro a 50 km por hora é quase 5 vezes maior do que se a batida fosse a 30. Uma diferença de só 20 km por hora, que parece pouco, mas que é a diferença literal entre a vida e a morte. E este gráfico aqui mostra o porquê. É a física contra o corpo humano. A 30 por hora, nosso corpo ainda tem alguma chance de absorver o impacto. Agora, a 50 por hora, a energia liberada na batida é simplesmente violenta demais para o corpo aguentar. É por isso que uma rua realmente segura, ela é projetada para induzir velocidades menores.
Ela usa o próprio desenho, faixas mais estreitas, curvas, lombadas, para comunicar fisicamente que ali é preciso ir mais devagar. Ela faz com que a velocidade segura seja a velocidade natural e confortável. Vamos agora para as soluções práticas. Que tipo de engenharia é essa que coloca o sistema seguro para funcionar num mundo real e que de fato salva vidas? Bom, a grande maioria das colisões graves acontece nos cruzamentos. E não é por acaso. São os pontos onde o trânsito de diferentes direções se encontram. E um projeto ruim ali não apenas permite o conflito, ele praticamente o cria. Mas a boa notícia é que existem muitas soluções de engenharia que já se provaram eficazes. Rotatórias modernas, por exemplo, acalmam o trânsito e fazem com que, se houver uma batida, o ângulo do impacto seja muito menos perigoso. Travessias elevadas, ciclovias que continuam protegidas no cruzamento, são intervenções que reduzem a chance de erro e, principalmente, a gravidade das consequências. E a gente termina com esta reflexão, que resume tudo. A pergunta mais importante a se fazer não é quem errou, mas sim, por que o sistema permitiu que esse erro terminasse em morte? Mudar a pergunta é o primeiro passo para a gente finalmente começar a construir ruas que perdoam erros e que protegem a vida acima de qualquer outra coisa.